paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração, e desde já convido você, o momento da palavra, vamos juntos, compartilhar, e que Jesus te abençoe aí na sua casa, esse momento especial. Vamos aprender juntos, porque é o Espírito Santo de Deus que fala através da sua palavra, traz ao nosso coração. E nesta noite, convido você aí, vamos estar vendo o que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos estar falando de José. Quando falamos da história de José, todos, eu imagino que tem no seu coração o que aconteceu com ele desde o início, desde muito cedo, que por causa da inveja ele foi vendido, ele foi invejado pelos próprios irmãos, seus irmãos ali, tinham inveja dele, invejavam porque José, ele desde muito cedo, Deus dava sonhos para ele, ele tinha sonhos, e quando ele contava esses sonhos, havia inveja. E a história diz que ele foi vendido, ele passou por muitas coisas. Mas aqui no capítulo 49, nós vemos algo tão bonito que vem falar ao nosso coração. O que é o amor de Deus sobre aquele que permanece, que não desiste. Aqui diz assim, Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 22. Diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, em bênção dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas, que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Amém, amados? Quando nós meditamos nesta palavra, e você pode ler todo o contexto, todo o capítulo, e veja que aqui Jacó estava abençoando os seus filhos. Quando chega aquele momento dele partir, ele começa
a falar, a abençoar, a declarar bênçãos sobre os seus filhos. E aqui quando chega em José, o que nos ensina? José é uma árvore frutífera. Por quê? Na palavra de Deus, várias passagens vêm falando o que nós somos em Deus. Árvores plantadas em Deus. O que nós somos? Sempre na palavra de Deus vem falando dessa forma. E aqui quando eu vejo a palavra, aqui o que Jacó ali vem falando, abençoando os seus filhos, e aqui quando ele chega para José, essa declaração, quando diz dessa forma, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Toda a caminhada de José, amados, ele mesmo em momentos difíceis, situação que talvez para muitos ali era o fim, mas Deus estava sustentando ele. E ele é essa pessoa abençoada. Interessante quando fala que os seus ramos estende por cima do muro, para você ver, mas que nada pode parar aquele que o Senhor tem propósito na sua vida. Diante de tudo que José passou, todos nós, a maioria, eu imagino, conhece a história de José. Então não foi fácil para ele. Mas aqui, o que a palavra vem mostrando para nós, o que ele era em Deus, essa árvore frutífera. Aí diz mais, no versículo 23, com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, porque ele foi atacado, ele foi perseguido, ele foi jogado no poço, foi vendido. Foi tantas coisas que você trazendo à memória a história de José, ele passou por tudo isso. Mas aqui a palavra de Deus vem mostrando o que é você viver e ter Deus no seu coração. Então ele passou por tudo isso, ele foi atacado, ele foi jogado naquele poço, ele foi levado como escravo. Mas olha o que diz mais. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Quer dizer que diante de tudo aquilo que José passou, ele permaneceu firme. Esse arco que fala aqui, a fé dele em Deus. Os olhos dele estavam em Deus. A fé dele, ele não desistiu de nada. Todos aqueles sonhos que o Senhor tinha dado para ele, ele tinha vivo no seu coração. Diante de momentos que eram fim, mas Deus continuou firme, e a palavra diz aqui que ele, olha aqui, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para tirar pela mão do Todo-Poderoso. Quer dizer, para vencer na direção do Todo-Poderoso, no Deus, o Deus do seu Pai.
Aqui, essa palavra, ela mostra para nós, amados, que venha o que vier na nossa vida, nós precisamos estar firme em Deus, firme, permanecer assim como a palavra de Deus diz, porque você começando a pensar tudo o que José passou, meu pai, mas a fé dele estava viva no Senhor. E aí continua, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó. Quer dizer, ele continuou firme para vencer. Aqui quando falo no poderoso de Jacó, no Deus de Jacó, no Deus do seu pai ali, ele continuou firme. Pela mão do todo-poderoso Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, quer dizer, fala o nome do pastor, o todo-poderoso Senhor Deus, o Deus dos exércitos, né? A rocha de Israel, o Deus dominador, que cuida, não importa onde que estiver. Aqui José passou por afronto, prisão, mas aqui aonde estava a fé dele, na rocha, em Deus, no Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que abençoa com bênção dos altos céus. Aqui, amados, é algo para trazer ao nosso coração, que não importa a luta, não importa o afronto, a humilhação que pode estar acontecendo, mas Deus está vendo, e as bênçãos do Senhor amados, sobre aquele que permanece na fé, sobre aquele que em meios que eu imagino assim, meu pai, que José passou, ele era aquele que o pai amava, era tão jovem, e de repente ele se vê numa situação ali de humilhação, de afronto. Os seus, que foram os seus irmãos que o afrontaram, que o levaram para vender como escravo, até mesmo acharam que ele tivesse morrido. Então tudo isso mostra que a perseverança de José era a fé dele em Deus. E Deus cuidando, amados. Não importa o que você está passando, vivendo, Deus está contemplando. E no momento certo, Deus faz. É esse Deus de José, que nesta noite nós estamos falando, esse Deus aqui, que foi com José, ele é o nosso Deus. E aqui vem a declaração que Deus era com ele. Olha o que diz. Pelo Deus de seu pai, que o ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura, as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, que todas estas bênçãos repousam sobre a cabeça de José. Quer dizer, mas que você veja que José, ele foi vendido, ele foi levado para a casa de Potifar, como a história conta. E tudo que José colocava as mãos, Deus abençoava. Ele tinha
diferente, mesmo que ele estivesse ali vendido como um escravo, que ele tivesse sido afrontado, mas ali repousava as bênçãos do Senhor sobre a sua cabeça. Tudo que ele fazia, e você pode ver a história, que o Egito ali foi abençoado através da vida de José. Aqui é a fertilidade, fartura, tudo Deus tinha dado isso em sonhos para ele. Mas não foi fácil. Foi acontecendo assim tão de repente. Não, levou muitos anos, mas José perseverou e ele viu tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Mas por isso que fala que as bênçãos da fertilidade, da fartura, tudo isso era sobre a vida de José. Ele era algo ali que não tinha. Você pode ver que o Potifar entregou tudo nas suas mãos. Depois, veja que quando Deus é com alguém, amados, não importa, aconteça o que for, Deus abençoa onde estiver. É isso que essa palavra vem falar ao nosso coração. Que as bênçãos do Senhor, assim como diz que as bênçãos do Senhor ali repousavam sobre a cabeça de José, que quando nós colocamos a nossa vida, a nossa confiança em Deus, o Senhor tem bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, para nos dar direção, para prosseguir. É isso que nesta noite essa palavra vem falar ao nosso coração. E o que nós somos em Deus? É por isso que fala dessa forma, que as bênçãos repousa sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos, porque mesmo que os seus irmãos fizeram tudo aquilo com ele, mas ele era cuidado por Deus. E o que essa palavra nos ensina, não importa o que aconteça, se você está nas mãos do Senhor, Deus dá a direção, Deus te abençoa, as bênçãos do Senhor repousam sobre a tua cabeça. Que nesta noite saiba que é assim como o Senhor, porque fala de José, porque José foi aquele que passou por tantas coisas, mas o Senhor não o abandonou. E por quê? Porque ele tinha no seu coração o temor do Senhor. Ele era uma árvore frutífera, como a palavra de Deus nos ensinou. Amém? E aqui, e também no Salmo 1, diz assim, versículo 3. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo, e suas folhas não murcha. Tudo o que ele faz prospera. Então, amados, o que é a direção da palavra do Senhor vem falando ao nosso coração nesta noite? O que nós precisamos ser em Deus? Quando andamos na direção de Deus, nós somos árvores plantadas a ribeiros de água. Aqui, como diz, olha o que relata aqui no Salmo 1.
É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração? Que nós somos essa árvore plantada. Quando o Espírito Santo de Deus tem domínio no nosso coração, é assim que nós vamos viver, é assim que nós vamos estar. Aconteça o que acontecer, nós estamos em Deus. E nunca, você pode ver que a palavra de Deus diz, à beira de águas correntes, quer dizer, tem vida, nós temos vida com Deus, que dá fruto no tempo certo. É assim que a palavra de Deus diz. E venha o que vier, você não vai desanimar. Esse murchar aqui é desistir. Venha o que for, se você estiver em Deus, plantado em Deus, se você estiver a cada dia vivendo a palavra em obediência, venha o que vier, você não vai desistir, desanimar. Aqui quando esse murchar, desanimar, se afastar, deixar os caminhos do Senhor. Não, você está plantado em Deus. É assim que a palavra nos ensina e traz ao nosso coração. E para isso nós precisamos meditar dia e noite, assim como foi dito ali para Josué. Aqui também traz ao nosso coração meditar na palavra do Senhor dia e noite. E assim nós seremos como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. É assim que o Senhor nos ensina na sua palavra. É assim que o Senhor quer que através da fé de José, como ali foi dito que ele era como árvore frutífera. A mesma coisa no Salmo aqui também vem falando o que nós somos em Deus, como árvore plantada. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Com Deus, amados, a cada dia nós vamos vencer. A cada dia, em nome de Jesus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que o Senhor nos ensina a cada dia, amados. E ainda aqui em Jeremias, no capítulo 17, também diz assim, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqui, mais uma vez, a palavra do Senhor vem nos animar e mostrar para nós o que nós somos em Deus. Árvores plantadas junto às águas. E a cada dia as nossas raízes precisa ser mais e mais aprofundada. A nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa busca, a nossa vida com Deus precisa ser mais e mais firme, raízes profundas, a fé em Deus, confiança em Deus.
E por que tudo isso? Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Aqui o que o Senhor fala ao nosso coração? Que nós, plantados em Deus como árvores frutíferas, aqui quando fala as folhas verdes, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Quando chegar o ano da sequidão, quando fala de sequidão, quando vem o ano a seca, quando acontece problemas, situações, nós não vamos deixar de dar fruto em Deus, nós não vamos deixar a nossa vida com Deus, mas nós vamos estar perseverando a cada dia, vivendo a cada dia, confiando no Senhor, tendo esperança, frutificando no amor de Deus. É tão interessante, irmão, quando essa palavra vem falar, o quanto ela fala ao nosso coração e nos dá segurança, e nos ensina e mostra o que nós precisamos ser em Deus, e que a nossa fé não é por causa do que está acontecendo que nós vamos desistir, mas nós precisamos estar dessa forma. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Quer dizer, aconteça o que for, a nossa fé tem que estar mais e mais sendo aprofundada em Deus, sendo firme no Senhor. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. A nossa confiança, a nossa busca, a nossa esperança. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aconteça o que for, amados, não vamos desanimar, mas vamos ter essa esperança em Deus de dar fruto. E nesse novo ano que o Senhor está nos dando, vamos estar em cima desta palavra, vamos perseverar na fé, vamos adorar o Senhor mais e mais, confiar mais e mais nele, porque nós somos árvores plantadas em Deus. Amém? E só para finalizar, olha aqui o que diz no Salmo 92, versículo 12. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. É lindo demais. A palavra de Deus, ela vem assim para nos animar. Aqui vem falando o que acontece com aquele que anda com Deus, que tem esperança, que está plantado em Deus como árvores frutíferas. Aqui está falando que o justo, aquele que tem o temor de Deus no seu coração, florescerão. Vem falando de palmeira, porque palmeira é algo, raízes profunda, e tem uma altura, e tem vida lá no final daquelas folhas. Está verdejante, está ali firme, muito alto. Esse alto aqui que fala da palmeira, porque a palmeira ela é alta, ela tem uma altura grande. E
lá naquele topo, lá, aquelas folhas são verdes, lindas, maravilhosas, verdejantes, como a palavra de Deus diz. É assim que o Senhor fala para aquele que obedece, para aquele que vive a palavra do Senhor. Os justos florescerão como palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Você já imaginou o que é a nossa fé em Deus, a nossa firmeza em Deus? Crescerão como? Cada dia, as raízes profundas, e mesmo que aquela palmeira seja tão alta, tem aquela parte dela meia cinzenta, assim, mas lá no alto ela tem aquele topo muito bonito, suas folhas verdejantes, verde. Fala do cedro, algo forte. É assim que o Senhor quer ver a igreja, o seu povo, os seus filhos, a igreja do Senhor. O versículo 13 diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Quer dizer, plantado na casa do Senhor, plantados em Deus, firme em Deus, vivendo a cada dia, perseverando na fé. É assim que a palavra nos ensina. Florescerão nos átrios do nosso Deus, olha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quer dizer que quando você está em Deus, plantado, você floresce. Venha o que vier, não vai impedir de você andar com Deus, de você estar em Deus. Porque tudo aqui neste mundo passa, mas a nossa perseverança, a nossa fé tem que estar em Deus. E nós estamos aqui quando fala plantados na casa do Senhor, plantados em Deus, firme com o Senhor, perseverando a cada dia. No versículo 14 diz assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, mesmo na velhice, não importa. Talvez, você fala, já não posso fazer isso ou aquilo. Não, aqui está dizendo que quando você tem essa fé no seu coração, você vem agir dessa forma, porque Deus te renova, Deus te fortalece. Aqui diz dessa forma, mesmo na velhice darão fruto. Não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de exercer a sua fé, não deixe de dar testemunho para que muitos vejam a sua vida com Deus. Não deixe de falar do Senhor, não desanime, porque muitos precisam ainda ouvir, muitos precisam ver em você a tua perseverança. E através da tua vida, muitos chegarão ao Senhor arrependidos, reconhecendo o Senhor como o Salvador da sua vida. Porque um dia você abriu a sua boca, falou de Jesus, falou de vida eterna, falou de salvação. Então nunca diga: eu estou muito velho, eu já não posso fazer isso ou aquilo. Aqui a palavra está nos animando, que para o Senhor o que Ele quer ver em nós é sinceridade, vida, perseverança, porque nós estamos plantados na casa do Senhor, nós estamos plantados em Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos
e verdejantes. Não importa. O Senhor está dizendo que a vida, a busca, e você tem muito o que fazer ainda. Falar de Jesus. Não é tempo do cristão desanimar, do cristão dizer, sou velho demais, não sou capaz. Não, aqui está dizendo, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos, com vida, com esperança, verdejantes. A cada dia você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Não desanime, é para você continuar falando de Deus, contando o que o Senhor já fez na sua vida, e Ele fará muito mais. Aleluia, Jesus. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor quer a cada dia, que venhamos a exercer a nossa fé. E cada dia da nossa vida vamos declarar que o Senhor é bom, que só há salvação nele. E vamos estar demonstrando, sendo um testemunho vivo, mostrando o selo do Espírito Santo, mostrando o Espírito Santo na nossa vida, através da nossa maneira de viver, de falar, de obedecer a palavra de Deus, de falar do amor de Deus. Não importa. Aqui eu vejo a palavra do Senhor é para ser levada por todos. Muitos, já estou velho demais, já passou do tempo. Não, o Senhor está dizendo que é assim que Ele fala, que os justos florescerão, o justo, mesmo na velhice darão fruto. Mesmo na velhice nós temos muito para fazer, porque o Espírito Santo vai nos dar direção, nos ensinar, nos levantar cada dia. E o Senhor quer ver isso de nós, e nós vamos proclamar que o Senhor é justo e que Ele é uma rocha eterna, que Ele é um Deus de fidelidade e que Ele tem propósito. Assim como nós começamos falando de José, que era árvore frutífera, e que as bênçãos do Senhor repousa sobre a sua cabeça, e da mesma forma que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua cabeça, descanse no Senhor, e nunca ache que é tarde demais para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Não, vamos proclamar que o Senhor é justo e Ele é uma rocha eterna. E nós vamos declarar, Ele é a minha rocha eterna, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu Deus. Que o Senhor Jesus venha falar mais e mais ao seu coração, que o Espírito Santo derrame as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, assim como foi derramado ali na cabeça de José. Que nesta noite o Senhor derrame dos céus
as bênçãos, para que você prossiga e que você se anime e comece a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que essa palavra fale ao seu coração, te anime e saiba que essas mesmas bênçãos que foram dadas a José é derramada sobre a tua vida nesta noite. Então somente creia e exerça a sua fé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?